grupo é... Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial do YouTube da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e 10º CRE. Essa noite muito especial, nós estamos recebendo um querido companheiro de Pedro Leopoldo, o John, que essa noite vai falar um pouquinho, uma noite especial, onde nós não só estamos, celebrando com muita gratidão o nascimento de Chico, que ocorreu no dia 2 de abril, no ano de 1910, mas também hoje é o Dia Nacional do Espiritismo e Dia do Espírita. Então, aproveitamos aqui a oportunidade, a área de estudo do Espiritismo, para conversar um pouquinho com o nosso querido amigo John. Antes de eu fazer a apresentação do John, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco, obrigada por ter aceitado o convite. E como é que você está? Como é que está a terrinha aí de Pedro Leopoldo? Olha, muito calor por aqui, viu? Mas a alegria é muito grande de participar dessa nossa abençoada doutrina e 167 anos, né? De muita luz. Então vamos bater um papo, sobretudo sobre o nosso Chico, esse fiel servidor do Cristo. Muito obrigada. Para quem não sabe, o John, ele é escritor, palestrante, né? Um dos biógrafos mais importantes que nós temos na atualidade sobre o Chico Xavier. Ele é autor de 2 livros, O Voo da Garça, que é o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e o livro Nas Trilhas da Garça, que é o Chico Xavier nas Minas Gerais. O nosso querido John é natural de Pedro Leopoldo, casado, 3 filhos, integrante da Fundação Cultural Chico Xavier desde 2005 e também faz parte do Grupo Sheila, né, desde 1988. O objetivo das 2 obras, o John sempre coloca, que é afastar a figura do mito Chico e tentar escrever um pouco sobre o lado humano, apresentar o lado humano de Francisco Cândido Xavier. Isso colocado pelo nosso próprio querido John, não é? Para nós, as afinidades vão além, né, John? Das afinidades aí da terrinha, né? Mas ao longo aí de mais de 2 décadas de amizade, o nosso querido John, através das suas 2 obras, mostra para nós esse lado do Chico, principalmente para nós que participamos ativamente do movimento espírita, a importância da humanização no movimento, a importância de manter a simplicidade, a humildade nas atividades. Então, essa noite, né, 18 de abril, Dia do Espírita, né, lei que foi sancionada pelo governador no ano de 1998, pelo Eduardo Azeredo, no dia 8 de janeiro, e sancionada por Jair Bolsonaro, Dia Nacional do Espiritismo, no ano de 2022, o projeto de lei do então senador Girão, cujo objetivo dessas 2 datas é celebrar, né, não só a data do espírita como tarefeiro, mas lembrar da força que o movimento espírita tem, a força que o espiritismo tem no Brasil. Atualmente, a maior nação espírita. Nos últimos dados que nós temos, de 2010, aqui no Brasil, é colocado que nós temos 4 milhões de espíritas. Agora, somado a esse número, com simpatizantes e frequentadores, esse número chega a 40 milhões, não é? É um número expressivo, não é? Então, é por isso que essa noite nós estamos aqui. E aí, John, o que você pode falar um pouquinho para a gente, né? Como é que iniciou essa sua amizade com o Chico? Como é que foi o seu primeiro contato com o Chico? Pois iniciamos a nossa doutrina em 1980.
Eu frequento o grupo Espírita Sheila há exatamente 44 anos. E conheci o Chico em 81, na casa da sua irmã, Dona Cidália Xavier, que já retornou à pátria espiritual em 2015. E aí eu, a partir desse contato com o Chico, mergulhamos ainda mais na doutrina, sob orientação muitas vezes dele, e é o desafio que a gente carrega, né, Nájila? O desafio de colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, lemos, aprendemos. Eu vou parafrasear aqui o nosso Chico. Eu sei o que devo ser, mas ainda não sou. Então eu estou nessa luta, carregando as minhas contradições, avanços e recuos. Isso tudo faz parte desse crescimento, né? E muito honrado de estar nesta abençoada doutrina, que dilata o nosso entendimento, fortalece a nossa fé, para que a gente um dia, sem dúvida, um dia, possamos demonstrar a nossa fidelidade a Jesus integralmente, em pensamentos, palavras e ações. Muito bom. Essa luta realmente é constante, né? Já que a proposta do Espiritismo, né, John, autoconhecimento, autorreflexão. E muitas vezes, dentro do movimento espírita, a gente depara com alguns desafios, algumas provinhas, né, que vêm testar a nossa capacidade de humildade, de compaixão, né? John, para você, quem era Francisco Cândido Xavier? Nossa, pergunta difícil, viu, Nádia? Eu creio, Nádia, que se a gente reunisse todos os amigos, familiares, biógrafos, para dizer quem foi Chico Xavier, nós não conseguiremos responder. Uma vez um benfeitor espiritual disse ao Chico que a verdade é como um espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu diria a você que cada um de nós, familiares, amigos, biógrafos, cada um de nós temos os nossos pedaços do espelho. Como disse a nossa saudosa doutora Marlene Nobre. Então eu trago os meus pedaços. Agora o espelho completo é muito difícil. Esse é um desafio para qualquer historiador. Mas o que é que eu posso adiantar daquilo que eu estou tentando aprender em 21 anos de convivência? O Chico era um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, desejou, errou e acertou. Como qualquer um de nós, com uma grande diferença. Claro que ele acertou muito mais. E quem sou eu para estar aqui indicando os erros de Chico? Perfeito só o Cristo aqui na Terra. Essa é uma orientação que a gente recebe na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Mas ele demonstrou tanta fidelidade ao Cristo, com a sua humanidade, que nos convenceu a muitos. Já se passaram 22 anos, completados aí no último, vai completar agora no dia 30 de junho, e ele permanece vivo em nossas memórias e em nossas lembranças. Porque ele deixou um grande legado. Uma frase dele: quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, para quem conviveu com o Chico, a gente pode identificar aquela alma singela, simples, que viveu integralmente o Evangelho do Cristo em pensamentos,
palavras e ações. Nós podemos classificar o Chico, Nájila, como um espírita cristão na classificação do nosso codificador. O espírita cristão é aquele que admira o fenômeno, admira a moral e se esforça em vivenciar a moral do Evangelho do Cristo. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço que empreende para dominar as suas más inclinações. Foi o que o Chico fez em seus 92 anos de idade, dentre estes 75 dedicados à mediunidade com Jesus. E John, quantas obras psicografadas? Pois é um homem que teve apenas 5 anos de formação acadêmica. Ele estudou aqui no então Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, hoje Escola Estadual São José, e psicografou diferentes gêneros literários. Tem uma observação interessante de um biógrafo do Chico, o Ranieri, que dizia que na época que ele começou a psicografar, para qualificar o médium, desqualificava o homem. Para dar mais valor à mediunidade, desvalorizava o homem. Eu diria o contrário, indo na direção do Ranieri. Chico era uma alma muito inteligente. Para ter sido um grande médium, era preciso ter sido um grande homem. Então, quem alegava ignorância, mesmo ele não tendo formação acadêmica, é um equívoco pensar dessa maneira. Ele não tinha formação acadêmica, mas aprendeu durante a tutela, do nosso Emmanuel, orientando, conduzindo. Ele foi estudando, aprendendo, e se transformou nessa referência, talvez uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Se fala hoje, quando o Chico desencarnou, a Federação Espírita Brasileira catalogou 412 obras psicografadas pelo Chico. Entretanto, ele deixou muitas obras psicografadas que não haviam sido editadas. Entre elas, a editora Vinha de Luz, de Belo Horizonte, recebeu da família do Dr. Rômulo Jovian uma série de obras e que depois foram publicadas, Deus Conosco, Sementeira da Paz, Sementeira de Luz, Militares no Além, foram publicadas posteriormente. Hoje são mais de 500 obras psicografadas por um semi-analfabeto. Agora, aprendemos que mediunidade é parceria. Sem dúvida, o Chico é coautor de todas essas mais de 500 obras publicadas até o momento. E vendidas, John? É verdade que gira em torno de 50 milhões o número de obras vendidas? Não há dados muito concretos, mas eu entraria mesmo na cifra de 50 milhões. 50 e milhões. Um detalhe, sem receber por nada dos direitos autorais que foram doados em vida. Aliás, 3 observações que eu faria hoje aqui nesse bate-papo. A gente fala do Chico, que não viveu às custas do espiritismo cristão. Então, ele doou mais de 500 obras para diversas e diferentes editoras. Segundo, trabalhou na sua vida profissional por volta de 41 anos,
de 1920 a 1961. Então, ele viveu com o suor do próprio trabalho. E um terceiro item pouco falado em nosso movimento. O Chico tinha uma frase muito interessante para a nossa reflexão. Ele dizia: antes da devoção, a obrigação. Ele cumpriu todas as suas obrigações com seus familiares queridos. O que eu estou querendo dizer? Quando a segunda mãe dele, Dona Cidália Batista Xavier, desencarnada em 19 de abril de 1931, percebendo que ela estava deixando este mundo, chamou o Chico e pediu a ele que não permitisse que os seus irmãos do segundo casamento fossem distribuídos como foram os irmãos do primeiro casamento. Aqui, é claro, eu não faço nenhum julgamento de valor do pai do Chico, porque foram 10 irmãos do primeiro, eles falam em 9, mas foram 10, porque ele teve uma irmã que viveu poucos dias, e foram 6 no segundo casamento. Portanto, é 15, né? 16, na verdade, né? Tirando essa irmã que morreu. O Chico cumpriu a promessa que fez a sua segunda mãe. Só saiu de Pedro Leopoldo depois que todas as suas irmãs e irmãos estivessem encaminhados na vida. Dona Cidália, a irmã, na casa dessa irmã que eu conheci o Chico, tratava o Chico, não era como pai, não. Tratava o Chico como mãe. Imaginem vocês, meus amigos, um irmão que cuidou tão bem dos seus irmãos que eles tratavam o Chico por pai, né? Pai e mãe. Então, esse é um detalhe interessante, porque eu não sei onde que esse homem arrumou tanto tempo. Porque tem gente que fica no centro para se esconder de casa. Tem gente que fica em casa para se esconder do centro. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Encontrou tempo para todos e para tudo. Por isso, um fiel servidor do Cristo. Aqui em Belo Horizonte a gente chama de barata de centro. Barata de centro que a gente chama. E a gente alerta os irmãos aqui, olha, prioridade é família. O amar o próximo como a si mesmo é o próximo mais próximo, e é a família, não é? Que desafio, hein, Nando? É um desafio. Eles me perguntam, Márcia, eles me perguntam, John, qual teria sido o grande legado do Chico? Eu não tenho dúvidas em afirmar. Ele exerceu aquele primeiro e maior dos mandamentos, o amar a Deus e o amar ao próximo como a si mesmo. Amar o outro sem exigir absolutamente nada, independentemente da sua orientação religiosa, independentemente da sua orientação sexual. E, sobretudo, em tempos de tanta polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política. Amar é amar. Viva a diferença. Respeito pelas diferenças. Coisa que eu acho que temos sido reprovados. Nós precisamos ficar atentos de escutar o que o outro tem para nos dizer. Podemos não concordar, mas a escuta é um exercício difícil. Por isso que eu costumo dizer que o Chico exerceu a difícil arte de escutar
para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. É desafiador. É, com certeza, né? E, John, me conta, quando é que surgiu o interesse em você escrever a biografia dele? Pois é, eu lamento de não ter registrado tanta coisa. Olha, eu acho que a minha amizade com o Chico deu certo, porque eu não imaginava que daria. Porque eu tinha 19 anos, ele tinha 71 anos. Olha, achei que a diferença de idade não iria dar uma ligação bacana. Ao contrário, eu fiquei surpreso de conhecer o homem Chico Xavier. Porque com toda a autoridade moral, ele não fazia pose de moralista. E nós religiosos, lamentavelmente, somos muito moralistas sem perceber. Uns mais, outros menos. Moralista, um amigo meu me disse aqui, eu achei uma definição muito bacana, é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. Ela quer mudar todo mundo. Está todo mundo errado. Ela está certa. O Chico, ao contrário, ele nos deixava muito à vontade. Ele respeitava o tempo de cada um. E quando eu queria ser mais do que eu podia, ele me dizia assim: calma, meu filho, calma, um passo de cada vez. Então isso me chamava a atenção. E eu tratava ele como um amigo. Então, como eu contei muitos casos, ele contava muitos casos, muitas piadas. Ele também contava, um homem muito bem-humorado, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. O Chico fugiu aquele protótipo do religioso clássico. Aquele cara chato, moralista, triste, pessimista. Não. O Chico era um bom mineiro, adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com os elogios. Então isso é que me chamava e me chamou a atenção e durou 21 anos. Ângelo. Durou 21 anos, muitos livros que eu recebi pelo correio, cartas que eu vou publicar no terceiro, pelo fato do conteúdo ser universal. Então fui aprendendo. Outras coisas eu ainda não aprendi, ainda estou dando cabeçada em ponta de faca. Vou aprender. Muito bom. E é por isso, John, então, que você escolheu, pelo menos nas duas primeiras obras, enfatizar esse lado do Chico, o lado humano, e não o aspecto do trabalho como médium, da importância dele como médium para o movimento espírita, porque a gente tem que afirmar, né, com certeza, e reconhecer que as obras psicografadas por Chico é um marco, né, para o movimento espírita no Brasil, né? A divulgação do espiritismo através das obras do Chico, a gente pode dizer que é um marco, né? Então, assim, a importância dele como médium, né, superaria talvez o seu lado humano, digamos assim, comum do dia a dia. É por isso então que você, nas duas primeiras obras, tentou enfatizar esse lado? Nájila, em 2008, eu participei do primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, 6 anos depois da desencarnação do Chico. Foi lá em Uberaba. E foi um chororô só. Porque... E aí eu fui ouvindo aquela turma que também havia convivido. Por exemplo, eu escutei a palestra do Dr. Elias Barbosa, fantástica.
E a forma que ele abordava sobre o Chico, doutora Marlene Nobre, amigos que conviveram diretamente, aquilo me chamou a atenção. E no final do encontro, eu disse para mim mesmo, ora, eu acho que eu tenho alguma coisa também para dizer. Eu tenho os meus pedaços do espelho, aquilo que mais me tocou, aquilo que mais me chamava a atenção. Claro, a mediunidade do Chico era extraordinária. Ele tinha todas as faculdades mediúnicas catalogadas pelo nosso codificador. E, evidente, em razão da sua tarefa e da sua missão, ele centralizou na psicografia. Mas tinham mediunidades fantásticas. Mas não foi isso que me chamou a atenção. E no movimento eu vejo muita gente assim, desconhecendo o Chico. Parece que ele vivia no Monte Olimpo, só com os benfeitores da vida maior. Não, sofreu muito. Não teve nenhum privilégio. Sentia solidão. Passou por quadros depressivos. Sentiu a ausência de alguém ali do lado dele, trocando, compartilhando. Ele sublimou todas as suas energias para a obra. Isso não foi possível. Eu acho que a única pessoa que conseguiu essa sublimação foi o Cristo. O Cristo. Agora, o Chico, ele se mostrava como humano. E aquilo, para mim, era, assim, admirável. Porque eu costumo dizer que o Chico era uma criança e um general. De bobo ele não tinha nada. Muita gente acha que ele era bobinho. Nada. Mas ele era encantador. As pessoas já devem ter lido, e você também já deve ter lido o livro, esse livro do Paulo Estevam, de Emmanuel. Para mim, um best-seller. Quando a gente termina o livro, não dá vontade de ser um cristão? Muita. Depois passa a vontade, né? Eu já li esse livro, eu acho que umas 6 vezes. E cada nova leitura é uma nova descoberta. Eu fico imaginando numa produção cinematográfica, já imaginou? Em que ano essa obra foi produzida? Nem biblioteca nós tínhamos. Biblioteca pública nem pensar. Talvez as grandes famílias tivessem uma biblioteca de peso, mas a maioria não tinha absolutamente nada. Nada. Mas eu tô querendo me apropriar desse livro para dizer o seguinte: estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. É como se nós estivéssemos ao lado de um apóstolo, de um Barnabé. O Chico trazia leveza, suavidade. Eu até brinco. Quem tinha um problemão, só de estar perto dele, já virava um problema. Quem tinha um problema, só de estar perto dele, virava um probleminho. Quem tinha um probleminho, não tinha problema. Ele era encantador. E ele não fazia força, como muitos de nós, às vezes, tentamos, né, sermos mais humildes, mais simples. E, de vez em quando, a gente se atropela. O Chico, não. Sem força, ele se mostrava como era. Era uma criança. E, ao mesmo tempo, um general. Isso é encantador no Chico. Por isso que eu não ia embora. Quando eu estava perto dele, se ele não mandasse a gente embora, eu não ia. Minha esposa falava assim:
pelo amor de Deus, larga do pé do Chico. E aí o Chico combinou com Eurípides uma espécie de código. Quando ele queria que a gente fosse embora, ele falava assim: Eurípides, está na hora da injeção. A hora da injeção é o seguinte, gente, estava muito bom, muito bem, mas vocês vão me dar licença que eu preciso descansar. Quando a coisa estava pior, mais cansado, ele falava: Eurípides, está na hora da injeção na cabeça. Isso foi criando essa admiração, esse respeito pelo homem, pelo médium Chico Xavier. Amava o Cristo. Ele amava o Cristo. Você fez uma colocação importante, porque mesmo hoje, né, a gente não é nada, né? Tarefeira espírita, quando a gente vai numa instituição para dar um estudo, eu nem gosto muito do termo palestrante, expositor, porque eu acho que causa, às vezes, uma impressão errada de que a gente é melhor, né? Melhor, sei lá. E eu vejo que até hoje essa impressão errada, equivocada, ela está presente no movimento espírita quando vê o Chico, às vezes, como só o Chico, 100%, quase um deus, digamos assim, né? Um endeusamento. Sem problema, foi tudo muito fácil, ele tinha um Emmanuel do lado dele, não deve ter passado pelas dificuldades que nós passamos, por isso que a crença, a fé, a atitude do Chico, né, essa fidelidade a Chico, ao Evangelho e à doutrina, era fácil, porque afinal de contas ele vivia em outro mundo, ele devia viver mais no plano espiritual do que no plano material. Então, se essa visão equivocada, ela está presente, né, muitas vezes, é a imagem que a pessoa que trabalha no movimento, o palestrante, o expositor, passa para o público, e às vezes as pessoas não percebem que nós somos meros mortais, né? Às vezes com problemas, dificuldades, desafios muito maiores do que quem está ali assistindo, e que às vezes a gente está ali na tarefa para ver se aprende mais, se presta mais atenção no que está acontecendo, para melhorar mais. Essa visão ainda permanece do Chico, né? Eu lembro muito amigos que eu tinha na época, quando eu trabalhava na União Espírita Mineira, ainda saindo da adolescência, eu lembro que o pessoal era Chico, assim, era um deus. E a disputa era ver o Chico, ir para Uberaba, né? Dar um abraço no Chico. E engraçado, né? E eu convivia muito com o seu Arnaldo Rocha, né? Aí o seu Arnaldo Rocha só cruzava os braços, ficava ali na escada, abaixava a cabeça. Não é assim. Não é assim. Teve um episódio que eu estive com o Chico 30 dias antes da sua desencarnação. E, portanto, 30 de maio de 2002. Fomos direto para a Casa da Prece, sem nenhuma expectativa que o Chico aparecesse. Lembram daquela pneumonia, daquela luz que entrou no hospital, quase um ano depois, Chico ainda encarnado, 30 de maio de 2002. E compuseram a mesa e deixaram o lugar do Chico vazio, esperando se ele viria ou não. Ficamos ali aguardando, de repente aquele burburinho fora da casa. O Chico chegando. Aquela emoção natural, para quem acompanhou o Chico, ele chegou carregado, literalmente carregado. Colocaram ele na cabeceira da mesa, onde ele sentava-se, e começou a reunião. Ele começou a orar o Pai Nosso. Não terminava. Começava de novo. Não terminava. Começava de novo. O que aconteceu? Seus colaboradores
perceberam que o Chico estava ausente. Pegaram o Chico e voltaram com ele para casa. Eu estava ali acompanhando aquela cena e eu quase assustei, porque eu conhecia aquela alma gigantesca, vigorosa, aquela alma, sim, não, passando pelas privações de um idoso em seus 92 anos de idade. E aquilo para mim foi uma lição, porque às vezes a gente faz uma tarefa qualquer, uma vez por semana, 2 vezes, e nos achamos com privilégios. Com privilégios, né? Tem gente até que já busca aposentadoria espírita, né? Já trabalhei muito pela doutrina. Ora, quando eu vi essa cena, eu falei, meu Deus, se esse homem fez o que fez, não teve nenhum privilégio, quem somos nós? Que achávamos que temos algum privilégio. Ora, ele trabalhou até onde deu para trabalhar. E passou por todas as privações de um encarnado em seus 92 anos de idade. Portanto, amigos, trabalhemos. E não vamos aguardar privilégio, não. Vamos não. Essa história, né, o John, bônus hora, já está pagando antecipadamente um lotezinho lá em alguma colônia parecida com o nosso lar, isso não existe, não. Pois É por isso que a gente, no mês de abril, a gente tenta falar de Chico, para trazer o Chico como referência para nós, tarefeiros, né? Que tem muito tarefeiro que se vê voluntarioso aí, né, nas atividades. Acha que está fazendo muito, acha que por ser um trabalho filantrópico não requer compromisso, responsabilidade. Então é bom a gente lembrar do trabalho que o Chico realizava como médium, como tarefeiro espírita, o seu trabalho social. E você bem disse, né, era o sim, sim, não, não. A disciplina nas atividades do Chico existia. Seu Arnaldo contava para a gente vários casos, a ponto do próprio Chico chegar atrasado em reunião mediúnica e ele não entrar. Falou assim, não, a disciplina é para todos, o horário é para todos. Mesmo sendo, digamos assim, entre aspas, né, o médium principal lá do trabalho. Então, assim, nesse momento, né, onde você falou aí da falta de respeito, muitas vezes, das opiniões, das colocações, e isso, infelizmente, atingiu o movimento espírita, é importante a gente dar uns passinhos para trás, tirar o pé do acelerador e fazer uma reflexão nesse sentido, né? Pegando aí como referência esses amigos que estão aqui próximos a nós, Chico, Divaldo, Raul Teixeira, olhar um pouquinho do trabalho que foi feito, do trabalho que eles ainda realizam, para a gente não se sentir a última bolacha do pacote, porque muitos ainda têm utilizado o movimento espírita como trampolim, sabe, para os seus anseios pessoais. Então a gente tem que ficar atento, verdade. Não é? Verdade. É o problema da vaidade. Daí, vaidade. Esse é um problema crônico. Crônico em nosso movimento e nos movimentos religiosos como um de uma maneira geral. Exatamente. Emmanuel tem uma frase que diz que a disciplina precede a espontaneidade. Uhum. Sejamos... Eu tenho esse amor que o Chico tinha. Eu milito no movimento há 44 anos. Eu tenho alguns flashes desse amor que eu acho que se aproxima desse amor do Evangelho. Mas não é a todo momento e não é com qualquer pessoa. Mas eu pude acompanhar o Chico com atitudes. Sabe aquelas atitudes que não são pensadas? O Freud dizia muito bem sobre isso. Nós somos o que somos dentro da nossa casa, porque lá a gente usa menos máscaras.
O Chico, o fato de ter convivido com ele, eu já vi ele irritado, eu já vi ele nervoso, mas as reações eram diferentes. E o amor daquela criatura, do Chico, era um amor ainda, para mim, incompreensível. Esse amar o outro, eu vi ele sensibilizando pelo sofrimento de alguém que ele não conhecia. Aquilo, para mim, até hoje, é emblemático. Que amor é esse que eu não conheço? Tem uma música da evangelização e eu me apego a essa música. Um dia todos nós seremos anjos. Eu não vou desanimar. Mas o amor que o Chico demonstrava no dia a dia era um amor que eu não conhecia em ninguém, dos que eu conheci nessa experiência de vida. A gente possa falar aqui, possa colar, o Chico, ele transbordava aquele jeito. Era natural. Muito, muito natural. Ele abraçou uma criatura que tinha perdido a família toda num acidente. Eu achei que ele falaria alguma coisa com ela. Se levantou, todo mundo parou, esperando a reação dele. E a minha cabeça, meu Deus, é uma dor inconsolável. Como é que o Chico vai consolar uma dor como essa? Se levantou, caminhou em direção a essa mulher, abraçou e choraram os dois, publicamente. Foram os minutos mais emblemáticos da minha convivência com o Chico. Me lembra muito aquela passagem do evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, quando Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro. E Marta, incomodado com o posicionamento de Maria, que largou tudo que estava fazendo, não que as atividades domésticas não fossem importantes, elas são, mas que poderiam ser realizadas depois, né? Ela falou: Senhor, pede para Maria me ajudar aqui nas atividades. O que Jesus respondeu para Marta? Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Eu vou parafrasear essa passagem do evangelista Lucas. Se nós pudéssemos perguntar ao Cristo sobre nós espíritas, eu acho que ele responderia mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Portanto, vamos escolher a melhor parte. A melhor parte. Eu falo muito quando a gente realiza, né, junto à aliança aí, as capacitações, né, os cursos para preparar, né, os tarefeiros aí para as atividades. Aí eles me perguntam: Nájila, qual que é o primeiro requisito para se tornar um tarefeiro espírita? Uai, o primeiro requisito é simples, básico: gostar de gente. Você gosta de gente? Sim, não estou falando nem amar, não estou falando de ser humilde, estou falando: você gosta de gente? Esse é o primeiro requisito. Se você não entrar numa atividade disponível, no sentido de se doar de fato, por completo, e dar esse tempo ao outro com respeito, com carinho, com acolhimento verdadeiro, gostando de estar ali, né? Se você ainda não adquiriu essa maturidade, procura outra atividade, né? Vai trabalhar, às vezes, numa biblioteca, numa secretaria, mas numa atividade doutrinária, onde a gente recebe aí pessoas com tanto sofrimento, né, como é o caso aí que você citou, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, essa empatia, né, John? Aí a pessoa chega, aí vai dar uma palestra para a pessoa. Não, porque tem um motivo, não, porque isso, não, porque aquilo. A pessoa não quer justificativo. Às vezes, a única coisa que a pessoa quer é um abraço, é um ombro mesmo para chorar, é alguém para sentar junto e chorar junto.
né? Para demonstrar essa dor. Então, falta um pouquinho isso, né? Essa sensibilidade. Eu trabalho com atendimento fraterno há muitos anos. É a atividade que eu mais gosto, até pela minha formação em psicologia. Eu tenho utilizado para o atendimento fraterno. Então, escutar é diferente de ouvir. Muito. Então, o Chico exerceu a difícil arte de escutar. A gente está com mínima paciência para se colocar na condição do outro. Então, se coloque na condição, se coloque à disposição. Na pedagogia, eu vou usar uma outra expressão, gostar do que faz. Para você ser um bom profissional no campo acadêmico, você tem que gostar do que você está fazendo. Se é para lidar com gente, você tem que gostar de lidar com gente. Exatamente. Então, tem trabalho para todo mundo. Trabalho não falta. Como dizia o Chico, o trabalho engrossa o fio da vida. Se a divina providência vem cobrar de cada um de nós o que lhe é devido e nos encontra trabalhando, permite que a gente continue, porque o amor cobre a multidão de pecados. Trabalhemos, né? Qual que é a frase que o Chico mais gostava? Fora da caridade não há salvação. Ele ainda dizia que se o codificador tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele largaria o espiritismo e seria um cristão. Fora da caridade. Caridade moral é dar o que é. Caridade material é dar o que tem. Então, olha o exercício da caridade moral. Que beleza. Que esse é o grande desafio que nós temos aí pela frente, né? Vamos nos preocupar com aquilo que seja essencial. Eu tenho sentido muita falta do nosso Chico em nosso movimento. Sinceramente. E não é para mitificá-lo. Cheguei até a desejar a morte dele quando ele estava naquele estado, morre ou não morre. Com os anos eu fui entender que a simples presença dele amenizava, tranquilizava o nosso movimento. Eu não precisava dizer nada. Nada. Porque se transformou numa liderança nata. Ele nunca desejou ser um líder. Mas ele acalmava, ele tranquilizava. E agora eu tenho sentido falta, né? Porque esses guetos que vão formando em nossa doutrina, o gueto A não se comunica com o gueto B, que não se comunica com o gueto C, onde fica a nossa doutrina? Progressiva, sem dúvida. Anteriores ao Chico, posteriores ao Chico. Sem desqualificar a importância do Chico na construção, sobretudo em nosso país, da nossa doutrina, né? Mas quantos trabalhadores? Como professor de educação física, eu digo que é uma corrida de revezamento. Aquela do bastão. Bezerra, Leopoldo, Bittencourt Sampaio, Zilda Gama, Ivone Pereira. Essa turma toda carregou muito bem o seu bastão. Mas na hora de passar, passou. Agora somos contemporâneos do Chico. Chico partiu. Bastão agora está nas mãos de quem? Nas nossas. Como diz Leão Denis, o movimento espírita será o que nós espíritas fizermos no movimento. É muita responsabilidade, né, John? Agora, nem fale. Nem fale. Meu Deus, é muita responsabilidade. John, fala um pouquinho para a gente dos seus 2 livros, né? Eu sei que os 2 livros têm 2 abordagens diferentes e uma curiosidade que sempre fica, né? As pessoas sempre perguntam,
o motivo de você ter escolhido a garça para a capa dos 2 livros. Olha aí, essa é a capa do primeiro trabalho, uma garça solitária, né? E foi intencional. Esse livro primeiro foi lançado em 2010. Esse livro, Ângela, foi fruto de um processo terapêutico que eu passei na minha vida. Eu passei por uma grande crise existencial no ano de 2002, curiosamente, no ano da desencarnação do Chico. Quem já passou por uma grande crise sabe o que eu estou aqui querendo dizer. Foi muito assustadora. Mas se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, pode gestar um novo ser, né? Lentamente, não é fácil. Mas quando eu tive vontade de escrever, o primeiro é para falar do Chico na cidade de Pedro Leopoldo, 1910 a 1959. O maior desafio de escrever uma obra, para quem já escreveu, é esse distanciamento entre o pesquisador e o sujeito ou o objeto a ser pesquisado. Eu tinha convivido com ele, estava falando com o Chico, eu tinha que tomar cuidado para não ficar adjetivando demais, senão perde o sentido histórico. Por isso que a obra foi produzida 8 anos depois da desencarnação do Chico. Foi o tempo que eu tive para esperar que a poeira dos acontecimentos se assentasse e a gente enxergasse um pouco melhor. Eu peguei uma garça, porque a garça foi uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo e que foi registrada por um poeta Pedro Leopoldense chamado José Issa Filho. Ele entrevistou uma famosa benzedeira aqui de Pedro Leopoldo. Essas benzedeiras do interior de Minas Gerais. E ela disse ao José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa narrativa oral, registrada pelo José Issa, tão bonita, que me deu uma eureka. Eu falei, opa, eu vou utilizar essa metáfora da garça para dizer que uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Portanto, a garça é uma história oral que eu não sabia, mas que foi registrada por um escritor e poeta Pedro Leopoldense. Eu coloquei uma garça solitária. Por quê? Eu acho que o Chico foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. O Chico, claro, para a gente avaliar o Chico, você tem que considerar no contexto histórico que ele renasceu. Senão a gente não consegue compreender. Por outro lado, mesmo dentro do seu contexto histórico, em alguns momentos ele extrapolou. E eu acho que ele queria compartilhar muita coisa com mais pessoas, mas não encontrava ninguém para entender. Eu vou pegar um personagem aqui do Ziraldo, esse menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Por isso ele se transformou. Ele queria conversar. Eu acho que a obra de André Luiz é muito mais do que ele registrou. Ele queria dizer mais, mas não podia. Uma coisa, a cada coisa no seu tempo. Né? Quem já leu o livro Testemunho do Chico Xavier da Sueli, vê lá que integrantes da federação, estudando a obra, algumas coisas disseram para o Chico, ó,
Nós não estamos entendendo. Então, André Luiz teve que remodelar para se tornar compreensível para todos nós, né? Muito, muito Uma alma bom. solitária. Triste não. Não foi triste. Não. Mas uma alma solitária. Carente de mãe. Eu acho que missionário não pode ter mãe, viu? Eu fiz um estudo aqui do grupo do Espírita Sheila. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava estabelecendo, não é abandono, mas estava estabelecendo uma nova relação com a sua mãe. Porque eu acho que missionário, o Chico sempre sofreu com a ausência de mãe. Perde primeiro aos 5, a segunda aos 21. Emanuel entra na vida dele depois que ele perdeu a segunda mãe. Segunda mãe. Pelo Código Civil brasileiro, a maioridade vinha aos 21 anos de idade. 1931, aparece Emanuel objetivamente na vida dele. E sofreu com a ausência de mãe. Muito bom. E, John, a conversa está muito boa, a gente está chegando aí, né, nos finalmente. Você tem alguma história que você possa trazer para a gente, que marcou, né, de uma forma alegre a vida do Chico, e outra que tenha marcado, assim, um momento de uma tristeza maior para a vida do Chico? Nesses mais de 20 anos de convivência. Sim. Temos alguns exemplos, sim. O aspecto que eu destaco nos dois trabalhos é o que você destacou aí, o ser humano. Eu vou parafrasear um biógrafo uberabense. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Foi um homem exercendo o papel de um anjo. Bom, um caso que muito me chamou a atenção foi a viagem dele à cidade de Nosso Lar. E foi muito impactante, porque eu fiquei 1h30 ouvindo o Chico em Pedro Leopoldo, em meados dos anos 80, na casa da sua irmã, Luísa Xavier. Eu saí até flutuando, a sensação que eu saí flutuando. Porque eu tinha feito uma pergunta para ele do capítulo Bônus Novos do livro Nosso Lar. Aquilo para mim estava assim, meio fantástico. Eu falei, meu Deus, tem pagamento no mundo espiritual, tem salário no mundo espiritual. Aí o Chico me disse, meu filho, quando eu recebi esse capítulo, eu paralisei por algumas semanas, porque eu achei que eu estava sendo obsidiado. André Luiz, percebendo que poderia prejudicar a obra, ele falou assim, eu vou te levar à cidade, nas dependências, na periferia de Nosso Lar, numa ala de hospitais, conhecido como Santuário da Bênção. Me lembrei muito aí, essa área hospitalar perto do parque municipal, sabe? Imaginei que era uma ala muito parecida. E ele se preparou para o desdobramento. Eu perguntei para ele, você se deslocou do corpo consciente? Meu filho, como eu estou conversando com você. E o André Luiz recomendou a ele se alimentar pouco e deitar, olha que curiosidade, em decúbito dorsal. Eu detesto essa posição, porque aquela posição de costas para a cama, eu não consigo ficar muito nessa posição. Eu durmo na posição fetal, normalmente na posição fetal. E o André Luiz disse a ele, você coloque 2 travesseiros debaixo do joelho para evitar o estiramento da lombar e próximo ao pescoço, para evitar que ele se inclinasse muito.
A recomendação foi essa. Orou, desdobrou, aguardou a presença de Emanuel e André Luiz. Ele não sabe se foi caminhando ou se foi deslizando. Ele não sabe descrever. Você conhece a Rua São Sebastião? Não. Não tem a matriz principal? Uhum. Eles iam pegar um objeto voador ali. Ali, aham. Olha, se não tivesse sido o Chico, inclusive, eu dou toda a liberdade ao leitor de duvidar. Eu coloco isso no trabalho. Uhum. Eles esperaram uma condução. Uma espécie de aeróbus externo, né? E veio um objeto, segundo o Chico, na forma de um cisne, que aterrissou na rua Comendador Antônio Alves. Ele observou que onde eram os olhos, tinha condutores. E onde eram os órgãos, janelas. E tinha um pescoço lá dentro. Ele pergunta mentalmente: o que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Emanuel e André Luiz respondem que muitos iam para tratamento e outros para estudo, sempre acompanhada por um benfeitor espiritual. Se acomodaram, eram os últimos. E uma curiosidade do objeto: ele não viu o que acontecia do lado de fora, mas ele sentia que um avião aqui, para pegar altitude, tem que fazer um giro mais amplo. Esse objeto não. Era movimento espiralado rápido. Que, segundo ele, a impressão humana que ele teve, que a viagem de Pedro Leopoldo a nosso lar durou 40 minutos. A impressão que ele teve. De repente, ele teve a sensação, sabe quando você joga um objeto de plástico, afunda na água e solta? Ele sobe e se acomoda na água. Uhum. Ele teve a impressão que aconteceu isso com o objeto que estava transportando ele. Quando ele olha para a janela, era um oceano. Nós estamos, para os habitantes de nosso lar, é meio assustador, debaixo d'água. E esse objeto, ele, durante 1 quilômetro, eu disponho isso no meu segundo trabalho, nas Trilhas da Gás, lançado em 2016, para falar do Chico nas Minas Gerais, sobretudo Uberaba. Ele desloca e o condutor diz: daqui 1h30, todos aqui para retornar. O Chico caminha e faz uma observação curiosa. Ele falou que as plantas, as flores, no caminho, emitiam luz. André Luiz, ou Emanuel, explica para ele que durante a noite, durante o dia, elas absorvem luz solar. E durante a noite, elas emitem luz. Levaram ele para o Santuário da Bênção, uma ala do Ministério da Regeneração, onde se localizavam os hospitais. Ele não teve autorização para conhecer a governadoria, que era a região central da cidade. Ele falou que eram hospitais muito parecidos com hospitais daqui da Terra. Uma coisa chamou a atenção: as lâmpadas. Ele perguntou por que elas tinham um formato de coração. O André responde que aqueles que não pudessem assistir às orações ou estar presente nos cultos da oração às 18 horas, aqueles enfermos que não conseguiam se deslocar, recebiam vibrações através dessas lâmpadas. Explicou o que é o bônus, a cada hora trabalhada, 1 hora estabelecida, o mérito estava aí, né? Meritocracia lá funciona. Aqui na Terra não, mas lá funciona. Porque todos têm as oportunidades. Aproveita quem quer. Né? A chamada tese da equidade. Boas escolas, né? Bons recursos, médicos aqui na Terra, não são para todos. Alguns vencem, outros não. Lá não. Oportunidades iguais, como somos diferentes,
Alguns aproveitam, outros não. Explicou o que era, Chico compreendeu, retornou ao corpo para simplificar o caso, e eu perguntei a ele, você se lembrou de tudo depois que voltou para o corpo? Ele falou, quase tudo, meu filho. Era fácil o desdobramento, as projeções de consciência de Chico Xavier. Tal a faculdade, né, as faculdades, é uma faculdade anímica, né? O desdobramento pode ser uma faculdade mediúnica, como foi o médium americano Edgar Cayce, né? Ele se desdobrava, escutava o que os médicos do mundo espiritual falavam, retomava o corpo e falava para quem procurava as consultas, né? Um médium, portanto, extraordinário. Muito bom, muito tem bom. Tem médiums com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. E um caso engraçado, eu fui perguntar ao Chico sobre Elvis Presley. Eu sou fã do Elvis, espero que vocês tenham assistido o filme do Elvis, que passou do ano passado. Eu assisti umas 5 ou 6 vezes. Elvis falece em 77. Eu conheci o Chico em 81. Na época se falava que Elvis não morreu. Até hoje, né? Até hoje. Em 81, uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Chico. Chico, você tem alguma notícia de Elvis no mundo espiritual americano? Olha, foi uma das respostas mais decepcionantes da minha vida. Porque eu esperava que ele relatasse detalhes do Elvis. Se fosse um médium Rolando Lero, ia falar e não ia falar nada. Nada, com certeza. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Ele responde, nenhuma, meu filho. Mas completa, meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Ora, bolas. Eu estou perguntando a uma das maiores antenas psíquicas. Se mostrava simples. Eu costumo dizer, nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. Nós é que complicamos. Muito bom. John, mais uma vez, muito obrigada, viu? Quero agradecer aqui em nome da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, em nome do 10º CRE. É um trabalho que vai ficar lá arquivado no canal oficial do YouTube. Eu tenho certeza, né, que eu, por exemplo, vou assistir novamente, que eu procurei fazer aqui várias anotações. É um trabalho que enriquece, porque nos motiva a melhorar, não só como pessoa, mas melhorar também como tarefeira, né? Junto ao movimento espírita, porque a gente, quando conhece o Evangelho do Cristo e tem acesso ao Espiritismo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? A gente não tem como ficar de braços cruzados, né? Então, assim, agradeço muito pelo carinho que você tem à Aliança. Já é a segunda vez que você aceita o nosso convite para estar aqui conosco. Lembrando a todos os nossos queridos amigos, né, que esse trabalho está sendo realizado pela área de estudo do Espiritismo. Eu sou colaboradora da área. Qualquer instituição espírita dentro de Belo Horizonte ou que participa do 10º CRE, se quiser implementar ou implantar grupos de estudo sistematizados ou oferecer alguma capacitação, algum curso relacionado à divulgação do Espiritismo, a Aliança Municipal existe para servir a essas instituições. Nós estamos à disposição, basta entrar em contato conosco. Nós temos, né, um site, o site da AME, que é um site muito fácil, né, de ter acesso, de entrar em contato, né? Basta nos procurar. O nosso objetivo aqui no mês de abril não é endeusar o Chico, mas fazer com que não só espíritas e não espíritas possam conhecer essa grande personalidade, esse grande humano que foi Chico Xavier,
Muitas vezes a gente só lembra do seu trabalho e esquece desse lado humano, e eu creio que a gente precisa humanizar as nossas relações dentro da instituição, como o próprio John disse, né? Precisamos agir, né? Ele trouxe aí o exemplo de Marta e Maria, precisamos fazer melhor as nossas escolhas, como o Chico fez. Então, muito obrigada, John. E eu queria que você deixasse aqui, né, as suas palavras, não finais, porque com certeza você vai estar retornando aí. Mas, num dia como esse, Dia do Espírita, Dia Nacional do Espiritismo, e mês de abril, o mesmo mês que marca a data de nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que mensagem que você pode deixar para nós, meros mortais? Pois é, eu acho que tem um trabalho grande pela frente. Aqui em Pedro Leopoldo, e eu sou um dos fundadores da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo Matozinho, mês de abril dedicado ao estudo das obras de Chico Xavier. Mês de outubro dedicados ao estudo das obras da codificação. Quem sabe a gente não transforma isso, né? Mês Chico Xavier, mês Allan Kardec, né? Em dois pilares importantes para a nossa doutrina, né? Já que as obras do Chico representam o desdobramento das obras da codificação. A nossa doutrina é uma doutrina progressiva, portanto, amai-vos e instruí-vos. A recomendação do Espírito de Verdade. Eu finalizo com 3 observações, que a gente não pode perder esse tripé. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Essas 3 referências, e claro, companheiros anteriores ao Chico, contemporâneos do Chico e posteriores ao Chico. Tantos bons trabalhadores da nossa abençoada doutrina. Vamos fazer a nossa parte, porque o bastão está em nossas mãos. Façamos o melhor que podemos. Paz e alegria no coração de todos. Muito obrigada, John. Obrigado, a todos vocês, uma noite maravilhosa, que possamos aproveitar o máximo aí as palavras do John. Então, não se esqueçam, precisando, entre em contato conosco, área de estudo do Espiritismo. Meu nome é Nádia Loureira, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida relacionada ao trabalho. Boa noite a todos, um grande abraço, um beijo aí no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.